Olá, bem-vindo ao SMA no Petróleo. Aqui eu apresento aos profissionais de segurança e meio ambiente as principais estratégias para se entrar no mundo do petróleo, ou seja, para garantir aquela tua tão sonhada vaga na indústria de óleo e gás. Eu sou Stephanie Sargo e hoje eu vou te contar como eu entrei na indústria de óleo e gás e como eu me tornei a especialista em segurança e meio ambiente da maior empresa privada de óleo e gás do mundo. Então, eu comecei a me interessar pela indústria de óleo e gás muito antes de eu entrar para a faculdade. Então, eu ainda estava prestando o pré-vestibular, ainda estava fazendo pré-vestibular. E nessa época eu tinha um namorado que trabalhava numa distribuidora de combustíveis, né? Era uma distribuidora pequena, então eu tinha acesso ao ambiente do escritório. A gente, ao final do dia, em geral, eu encontrava ele lá dentro da empresa, eu entrava, tinha aqueles minutinhos finais de conversar com as pessoas, entender o que cada um fazia, e eles me contarem o que aconteceu do dia. Então foi aí que eu comecei a estreitar minha relação com a indústria de petróleo. E ali mesmo eu já comecei a pensar em que é uma indústria que eu gostaria de trabalhar, já começou a me atrair a atenção. Fui pensando no meu objetivo da graduação, como se encaixaria naquela indústria. E aí cheguei à conclusão de que seria muito legal trabalhar com o meio ambiente nessa indústria. Então, assim que eu recebi a carta, o telegrama de que eu havia passado no vestibular, eu peguei meu currículo, que já estava preparado, e coloquei em todas as empresas de óleo e gás, todas as operadoras de óleo e gás que você possa imaginar. Entre receber o telegrama e realmente começar a faculdade, demorou aí uns 4, 5 meses. Então, quando as aulas começaram, quando eu realmente comecei a frequentar a faculdade, eu fui chamada para uma vaga de estágio, para participar do processo seletivo de um estágio de uma operadora de óleo e gás. Eu passei em todas as fases e quando cheguei na fase de entrevista com o gestor, é que informaram que a vaga que eles tinham disponível era para a área comercial. Bom, a área comercial não estava muito alinhada com o que eu tinha de objetivo, então nessa época eu tomei a decisão de recusar a vaga, porque realmente não era o que eu queria fazer da minha carreira, não era o que eu queria seguir. E comentei isso com o gestor, agradeci a oportunidade, disse que o que eu tinha interesse mesmo era desenvolver minha carreira na área de meio ambiente. Na época eu ainda não tinha muito em mente a área de segurança. Eu entendi engenharia química tinha muito mais relação com a área de meio ambiente, mas essa era a minha visão da época, hoje em dia eu não penso assim. Então eu tinha um foco na área de meio ambiente. E ele falou que tinha gostado muito do meu perfil e que eles então manteriam o meu currículo no banco de dados e que caso surgisse uma vaga de estágio para a área de meio ambiente, eles me chamariam. Eu saí dali sem entender muito se eu tinha tomado a decisão certa, porque também poderia haver a opção de repente, internamente, depois que eu entrasse para um estágio na área comercial, migrar, né, para a área que eu queria, de meio ambiente. Mas eu, como não estava alinhada, eu também achei que poderia ser uma opção de conseguir um estágio em outra empresa. Eu fiquei na dúvida, sabe, entre se eu tinha feito a decisão certa ou não. Um ano depois, eles me chamaram para uma vaga na área de meio ambiente. Eu fiz uma entrevista com o gestor. Durante esse um ano, eu fiquei me preparando, fazendo cursos de semana de química, que tem preço irrisório, voltados para a área de meio ambiente. Fiz alguns estágios internos lá na universidade que tinham a ver com a área de meio ambiente. Então, tudo isso agregou ao meu perfil, ao meu currículo, para que quando eu chegasse nessa entrevista com o gestor, eu já estivesse muito mais adequada e preparada para aquela vaga. Então, veja, uma coisa que eu sempre digo, sorte é preparação no momento certo, você se preparar para quando chega a oportunidade. Eu estava completamente preparada para aquela oportunidade. Eu já mostrava no meu currículo o que eu queria para minha carreira. Ainda que eu estivesse ainda me formando e não tivesse ali muitas experiências, eu fiz diversos cursos dentro das opções que eu tinha voltados para aquela área. Tentei me inteirar do ambiente, como é que era a área de meio ambiente de uma indústria de óleo e gás. E aí, quando eu fui para a entrevista, eles gostaram muito do meu perfil e pediram, inclusive, para levar os certificados, porque eles não acreditaram que eu estava tão bem preparada para aquela vaga. Eles acharam que eu pudesse estar mentindo, colocado cursos que eu não tinha feito, e eu tinha realmente feito. Eu fiquei nessa vaga de estágio durante 1 ano e meio. Nesse tempo, eu era focada para downstream. Downstream é a parte de postos de combustível
A gente tinha também um armazém de lubrificante e participação numa refinaria, na refinaria aqui de Manguinhos. Então, durante esse 1 ano e meio, eu atuei muito na parte de licenciamento ambiental estadual, avaliação ambiental dos postos de combustível, remediação de solo, a parte de segurança, implementação de normas regulamentadoras nos postos de combustível, armazém de lubrificante, participava de auditorias e inspeções, junto com o analista responsável. Então, assim, eu comecei ali a ter contato mais com a área de meio ambiente e segurança na prática, de fato. Aí, depois desse 1 ano e meio, a empresa resolveu mudar o foco do investimento da empresa e eles começaram a focar em exploração e produção e desinvestir e venderam a parte de postos de combustível. Então, eu estava prestes a ficar sem estágio, mas soube que internamente abriram uma vaga em segurança e meio ambiente na parte de exploração e produção, na parte de upstream. Abriram um processo interno de seleção de estágio e eu me candidatei. Quando eu fiz a entrevista, o que me foi principalmente testado foi o inglês. Bom, em inglês, na verdade eu adquiri o inglês só quando eu tinha entre 8 e 12 anos, então eu não tinha muita prática no inglês, eu tinha lembrança daquele inglês que eu fiz quando criança. Mas eu me preparei para a entrevista. Eu busquei saber quais poderiam ser as perguntas que me fariam e como eu responderia aquelas perguntas. Então fui preparada para aquela entrevista porque eu realmente queria continuar na empresa e tinha interesse em passar para a indústria de óleo, para o setor, né, de exploração e produção, para a área de segurança e meio ambiente na parte de exploração e produção. Até porque, naquela época, a gente já sabia que exploração, a gente até brincava, exploração e produção é o primo rico, porque na parte de postos de combustível, o dinheiro é muito contado, os números são menores. Na parte de exploração e produção, a gente fala que é o primo rico porque a gente fala o tempo inteiro de milhões, uma diária da sonda são milhões, é R$1 milhão por dia. Então, naquela época, eu já tinha interesse e sabia o quanto era interessante ir para a área de exploração e produção, quanto eu poderia desenvolver mais as minhas habilidades e ter uma noção maior também de toda a cadeia. Então, consegui passar nessa entrevista de inglês, consegui a vaga de estágio. E nesse departamento de segurança e meio ambiente, a gente tinha também uma área de sistemas de gestão de segurança e meio ambiente. Na verdade, a gerência era de segurança e meio ambiente, a gente tinha 3 coordenações, uma de segurança do trabalho, uma coordenação de meio ambiente e uma coordenação de sistemas de gestão de segurança e meio ambiente. Eu comecei o estágio na parte de sistemas de gestão de segurança e meio ambiente. E isso é muito bom porque te dá uma visão ampla do negócio. Você consegue permear todas as áreas. Segurança e meio ambiente, você entende os processos, você entende os entregáveis, você entende os tempos. Então, me deu uma base muito boa para depois que eu acabasse o meu estágio, conseguir escolher em qual das 2 áreas eu queria trabalhar. Bom, depois que terminei mais 1 ano e meio, na época não existia a lei do estágio, então eu fiz 3 anos de estágio nessa empresa e eu era muito elogiada, na verdade, até nessa época, porque eu agia não como uma estagiária, eu já agia como uma empregada, como parte daquela equipe, como uma analista, assim como meus outros colegas. Então, isso eu acho que contribuiu para que depois desse 1 ano e meio eu fosse efetivada mesmo sem ter terminado a minha graduação. Porque lembra, eu entrei muito cedo. Eu tinha 1 ano de graduação, de faculdade ainda, eu tinha pouco tempo. Então, até eu me graduar, faltariam 4 anos, eu teria que fazer um estágio de 4 anos. E eu fui contratada com 3 anos de estágio. Na época, a minha coordenadora de sistema de gestão de meio ambiente e segurança, ela pediu demissão porque ela quis ficar ela ficou grávida, quis ficar em casa com os filhos dela, na verdade com a filha dela. E aí eles fizeram o seguinte, pegaram essa vaga dela e abriram uma vaga, criaram uma vaga para mim, para que eu pudesse ser absorvida, porque como eu já tinha 3 anos de estágio e na época estava surgindo a lei de estágio e eu não poderia continuar mais, então eles queriam me manter na equipe e aí abriram essa vaga especialmente para mim. Eu fui contratada na época como assistente de segurança e meio ambiente, recebi um salário de pouco mais de R$2.000, se eu não me engano, R$2.800, por aí.
E dali em diante eu comecei a realmente focar na área de segurança muito mais do que meio ambiente. Eu comecei atuando profissionalmente mesmo, de carteira assinada, ainda na área de sistemas de gestão de meio ambiente e segurança. Fiz, depois disso, um trabalho voltado para a área de gestão de custos. Então, como eu já tinha bastante tempo de empresa ali, eu já tinha por volta de 4, 5 anos de empresa, que era muito mais do que os outros membros da minha equipe. Então, eu ajudei muito nessa parte de estruturação de gestão de custos, da operação. Ajudava no controle de custos, propunha oportunidades de melhoria, de eficiência das nossas operações voltadas para a área de segurança e meio ambiente. E quando isso começou a tomar corpo e a gente passou a contratar uma pessoa formada em administração, com formação, né, adequada para a gestão de custos, porque apesar de eu ajudar e ter desenvolvido essa habilidade, eu não tinha uma formação profissional nem técnica voltada para isso. Então, eles sentiram necessidade de ter alguém de administração que ajudasse nessas análises de custo de forma mais aprofundada. E aí, contrataram uma pessoa terceirizada para esse tipo de trabalho. E eu tive a oportunidade de escolher se eu queria agora entrar na coordenação de segurança ou na coordenação de meio ambiente. Bom, como eu já tinha trabalhado bastante com licenciamento ambiental estadual e tinha visto como era a questão de licenciamento e tudo mais, eu tive mais interesse em ir para a área de segurança. Principalmente porque segurança eu vejo algo como mais palpável. Eu gosto das inspeções, eu gosto das auditorias, eu gosto de buscar a conformidade, de educar as pessoas, de conscientizar, de criar cultura de segurança. Isso tudo é algo que eu sempre gostei e vejo com muito bons olhos, tenho prazer em falar disso. Então eu decidi focar e ir para a coordenação de segurança. Na época eu fui para a coordenação, eu entrei, né, dentro da coordenação de segurança como analista de segurança do trabalho, voltada para a área corporativa. Então eu ajudava em toda a implementação de NR dentro do escritório, ajudava em licenciamento de bombeiro, tudo voltado para a área corporativa, implementação de projetos corporativos de segurança. Nessa época esse era mais o meu foco, mas eu sempre permeava um pouco segurança e meio ambiente, dava algum apoio esporádico para o pessoal que trabalhava com foco no offshore, na plataforma que a gente tinha, né, sob contrato. Passou-se um tempo e eu comecei a estreitar esse meu laço com o offshore. Fui para a parte de segurança do trabalho, dando suporte realmente às operações. Foi quando um colega nosso, na verdade, saiu da empresa e aí surgiu essa posição e eu consegui ocupar essa vaga de segurança do trabalho, de analista de segurança do trabalho, voltado para as operações offshore. Ali eu comecei a participar das reuniões matinais com a sonda, a ajudar na implementação das NRs. A gente tinha técnicos de segurança a bordo da plataforma, onde a gente ajudava a fazer a interface do que precisava cumprir de legislação e também de programas corporativos de segurança, acompanhava indicadores, fazia gestão de todo o processo de segurança, investigação de acidentes. A gente acompanhava isso, mas de forma remota, né? A gente fazia isso tudo do escritório, mas a gestão, né, de todos os dados e todos os indicadores, não necessariamente a implementação. A gente auxiliava na implementação, dando orientação. Então, foi um trabalho que me enriqueceu muito. Ali, você percebe, ao longo da carreira, o contato com a área regulatória é sempre muito intenso. Nessa empresa eu ainda tinha muito foco, não só regulatório, mas também prático. Então, tudo que a gente entendia no regulatório e via como necessidade de cumprimento legal, a gente também atuava na implementação. Então, era uma abordagem ampla. Aí, como eu já estava na parte da operação, a segurança e meio ambiente tem muitas interfaces. A gente ajudava também muito o departamento de meio ambiente, às vezes, a responder questões do IBAMA ou a interagir, né, com questões de meio ambiente que, de repente, precisassem da nossa atuação.
A gente tinha reuniões semanais da equipe inteira, então onde a gente sabia como é que estava o andamento dos projetos ambientais, o que precisava ser feito, onde a gente precisaria de apoio, se tinha alguma auditoria, a gente unia o time inteiro para que a gente pudesse atender da melhor forma e de forma mais ampla, né? Cada um com a sua especialidade, mas a gente era uma equipe, a gente trabalhava muito junto, as coordenações se falavam muito bem. Então, ainda que eu trabalhasse em segurança do trabalho para a operação offshore, a gente tinha muita interface, eu conhecia muito bem os processos de meio ambiente. Então, nessa época, foi quando eu comecei a ter muito mais contato com offshore. Eu ainda não tinha nenhum embarque, eu ainda trabalhava muito na parte, como eu disse, de gestão, trabalhava as informações que vinham da sonda para o diretor de operações, para o COO da empresa, participava das reuniões com a sonda, mas tudo no escritório. Muita gente não sabe que, ainda que você trabalhe para a plataforma, né, para a operação offshore, você pode trabalhar para aquela plataforma ou para aquela operação de dentro do escritório. Tem muitas ações de segurança e meio ambiente. E o compliance regulatório acho que é a principal delas, porque a gente tem que estar o tempo inteiro conhecendo as novas regulamentações, digerindo aquilo, passando instrução para a plataforma do que eles devem fazer, como aquilo ali deve ser seguido, os prazos daquilo, controlar prazos. Nessa época a gente controlava muito o indicador, tanto que o que estimulou os meus embarques foi que a gente teve uma contratação, participamos também de contratação, bid de contratação de sonda. A gente avaliava na parte de segurança e meio ambiente qual a parte técnica, né, para contratação de sonda. Então, no período que eu comecei a embarcar, a gente tinha acabado de contratar uma sonda que era zerada, nunca tinha operado. Ela saiu do estaleiro e veio trabalhar para a gente. Inclusive, a gente trouxe ela, se eu não me engano, de Singapura para o Brasil. Acompanhamos, na verdade, todas as auditorias para tornar ela apta a trabalhar no Brasil, do ponto de vista de segurança e meio ambiente. E nessa época em que as operações começaram, a gente notou que tem uma curva de aprendizagem, né, de segurança e meio ambiente. Principalmente a gente acompanha sempre quando uma instalação começa a operar, a gente tem aquela curva de aprendizagem onde acontecem muitas coisas que precisam de ajuste rápido para que elas sejam corrigidas, né? E depois que você consegue estabelecer um patamar de aprendizagem, aquilo ali já entra já é incorporado por toda a tripulação e pela própria instalação. Então, nessa época, a gente encontrava muitos desvios que precisavam de atuação um pouco mais in loco da gente, para fazer essa ponte com o regulatório e a implementação do regulatório em si. Então, foi quando começaram os meus embarques nessa sonda. Eu participava de um regime de embarque que era um pouco diferente de quem trabalha somente na plataforma. Eu fazia 7 semanas embarcada, 7 dias embarcada, 7 dias de folga e 7 dias no escritório. Era eu e mais 2 pessoas, então sempre tinha alguém da gestão do escritório acompanhando os técnicos de segurança, tanto nossos, porque a gente tinha técnicos de segurança nossos embarcados, quanto da sonda que era fretada, a sonda de perfuração que era fretada. Então, a gente embarcava, acompanhava esses técnicos de segurança, os técnicos de meio ambiente que também ficavam embarcados fazendo a implementação dos projetos ambientais, e a gente conseguia dar andamento a muitas ações de correção e preventivas, fazendo esse acompanhamento mais de perto. A gente conseguia trazer questões de segurança da sonda para o corporativo, a gente interpretava de uma melhor forma, porque a gente estava ali também no dia a dia. Então foi um período de muito aprendizado, onde a gente conseguiu melhorar muito a performance daquela unidade.
Nessa época, quando, eu ainda embarcava quando eu descobri que eu fiquei grávida. Então, assim que eu soube que estava grávida, eu tive que parar com os embarques e coincidiu com um período em que a empresa estava passando a operação para uma outra empresa do consórcio. Então, ela passou de ser uma empresa operadora a uma empresa com ativos apenas não operados. E o que é isso? É quando essa empresa ela não opera, ela não participa da operação ativamente, ela não controla a operação naquele bloco, mas ela é parceira investidora. Então, nesse bloco em que a gente operava inicialmente, haviam 3 parceiros. Aqui a empresa que eu trabalhava era uma delas, mas ela era operadora. Então, ela passou a operação para uma dessas outras 2 empresas. E passou a ser uma empresa de ativo não operado. Então, como eu já fazia parte da operação e tinha muito foco na operação, a nossa equipe basicamente toda era voltada para a operação, tinha 1 ou 2 pessoas no máximo que eram ligadas estritamente ao corporativo. Coincidiu de ser uma época em que houveram muitas demissões. A indústria do óleo e gás também estava passando por uma baixa, teve aquele problema com a Petrobras, em que muitas empresas que prestavam serviço para a Petrobras também também tiveram muitas demissões. Se eu não me engano, o preço do petróleo também estava muito ruim nessa época. Enfim, teve uma conjuntura econômica, social aqui no Brasil que fez com que a indústria demitisse muita gente. Como eu estava grávida, acabou que eu me mantive ainda um pouco mais de tempo, aí voltei a trabalhar por corporativo, trabalhando, né, nesse projeto de passagem de operação para outra empresa. E quando eu tive a minha filha, e quando ela nasceu, eu tomei a decisão de ficar com ela por pelo menos 2 anos, que é quando... Assim, dentro desses 2 anos eu achava que era suficiente para acompanhar todas as principais evoluções dela. Andar, começar a comer e começar a falar. E aí eu me sentiria confortável de voltar a trabalhar. Isso ainda não estava alinhado, porque como foi durante a minha licença maternidade, foi algo que foi sendo desconstruído dentro de mim. Então, quando eu voltei para o escritório, eu voltei no primeiro dia, então... No primeiro dia coincidiu de eu já me sentir mal naquele ambiente, porque eu não era ali que eu queria estar, e chamei para conversar com o meu coordenador. Coincidentemente, meu coordenador também precisava falar comigo, e era para comunicar minha demissão. Foi um momento muito emocionante, porque ele não queria me demitir, mas também não tinha como me manter. A empresa tinha reduzido muito a quantidade de funcionários por conta dessa mudança de estratégia, né, da empresa. Mas eu falei para ele para ficar tranquilo, porque para mim seria melhor, né? Eu estava feliz que eles estavam me demitindo, porque isso também me garantiria um suporte financeiro muito grande para esse período de 2 anos. Isso viria de encontro ao meu projeto, porque a empresa eu tenho muita gratidão por essa empresa que eu trabalhei. Eles sempre foram ouviram muito os funcionários, pelo menos essa era a impressão que eu tive, sabe? Não sei se muita gente fala que é porque foi a minha primeira empresa, eu fui criada ali dentro, então eu tenho muita gratidão por ela. Quando eu fui demitida com um pacote de demissão, então a minha rescisão foi suficiente para que eu conseguisse me manter esses 2 anos fora do mercado. E muita gente na época falou que eu era louca, que eu não ia conseguir voltar, porque o mercado de óleo e gás é muito pequeno, ele é muito fechado, e se eu saísse eu já ia estar com uma filha e que seria difícil eu retornar. Bom, eu confiava no meu trabalho, confiava na minha capacidade, eu sabia o meu valor, então isso nunca foi algo que me amedrontou. Então passei meu tempo assim muito feliz e muito satisfeita com a minha filha. Realmente me desliguei da parte profissional, me dediquei a isso. Mas a minha filha, quem conhece sabe, ela é muito sociável, ela adora conversar, ela não tem vergonha, ela fala com as pessoas. Se deixar, ela grava os vídeos por mim.
Então, quando ela fez 11 meses, ela já falava muito bem, ela já se comunicava muito bem. E eu sentia que ela gostava de conversar, de outras crianças, ela tinha necessidade de interação com outras pessoas. Como em casa era só eu e ela, eu resolvi fazer um teste de quando ela fez 11 meses, colocar ela numa escola num período de 6 horas, para ver como ela reagiria, até para já preparar ela para uma possível adaptação caso mais à frente eu decidisse voltar ao mercado de trabalho, porque eu esperava que ela fosse demandar muito mais de mim do que na verdade demandou. Então, com 11 meses, ela começou a fazer um período de 6 horas. Ela ficou assim por 3 meses. Ficava 6 horas na escola, eu ainda desempregada, mas como eu disse, eu tinha um suporte financeiro bom por conta da rescisão. Consegui, foi bom, e isso foi um momento muito bom também para eu começar a ganhar confiança de que ela já poderia ficar numa escola e eu voltar a trabalhar e testar como seria essa dinâmica. Quando ela completou 3 meses nesse esquema de 6 horas por dia na escola, eu resolvi progredir um pouco mais, botei ela para 8 horas por dia e resolvi começar um curso. Foi aí que eu iniciei a minha pós-graduação em engenharia de processos de óleo e gás. Meu intuito nessa época era de realmente já melhorar um pouco o meu currículo e retomar os contatos com a indústria, saber o que estava acontecendo, onde poderiam estar as oportunidades para mim. E ali foi quando eu comecei a retomar o mercado. Minha filha já estava então 8 horas na escola, eu comecei a fazer esse curso, se eu não me engano, fevereiro ou março, então era no início de ano. Fiz muitos contatos lá, tem uns que são meus amigos até hoje, e ali eu comecei a voltar para o mercado. Mostrei para todo mundo, conversava sobre a minha experiência, contava sobre a minha história, por que eu estava fora do mercado naquela época e que eu estava tentando voltar. Me dediquei realmente àquele curso porque eu levava a sério voltar ao mercado e achava que aquele curso ia agregar muito, como agregou a minha formação. Então, quando foi mais ou menos 6 meses depois, um dos meus colegas de classe me convidou para fazer uma entrevista para trabalhar como engenheira química. Olha, eu nunca tinha atuado como engenheira química ainda. E até comentei para ele, eu falei, nossa, eu fico muito feliz que você tenha lembrado de mim. Só que eu nunca trabalhei como engenheira química. Eu acho que não tem problema, porque você tem muita experiência com óleo e gás. Então, você vai saber, eu tenho certeza que você vai se adequar ao cargo. O que tem para aprender, você vai aprender rápido, porque eles também já tinham percebido no curso que eu aprendia rápido as coisas. Então, foi uma indicação, assim, que eles nem abriram vaga para o mercado, para você ver como o networking é uma ferramenta poderosa. Eles não abriram essa vaga, por exemplo, na internet. Foi uma pessoa que me conheceu porque conviveu comigo no curso, conheceu as minhas habilidades e quando surgiu a oportunidade, lembrou de mim. Me indicou para fazer entrevista. A entrevista precisava ser uma contratação rápida, então quando eu fiz a entrevista, uma semana depois eu já estava empregada. A pessoa que me entrevistou também gostou muito do meu perfil e para mim foi um prazer enorme ter trabalhado como prestadora de serviço da Petrobras. Eu aprendi imensamente, mudei muitos preconceitos que eu tinha na época sobre o trabalho concursado e de quem era concursado lá, porque a gente tem aquela visão às vezes de que quem trabalha concursado não é tão competitivo quanto quem está no mercado de trabalho, e eu vi que isso não é verdade. Tem muita gente que trabalha muito e muito dedicado na Petrobras também. Tem muitos especialistas assim, fenomenais que são super generosos em compartilhar o conhecimento deles. Então, ali foi um lugar onde eu cresci muito como engenheira de processos. Eu atuei como engenheira química nessa unidade de produção. Foi minha primeira experiência também numa unidade de produção, também no escritório. Nessa época, eu fazia todo o monitoramento das variáveis do processo. Então, eu pude conhecer, e foi ótimo, foi uma experiência assim, super agregadora, porque eu estava justamente numa fase do meu curso de engenharia de processos de óleo e gás,
porque foi essa pós-graduação que eu comecei a fazer, não sei se eu cheguei a mencionar, engenharia de processos de óleo e gás. Eu estava justamente na fase de você estudar uma unidade de produção, então eu via na prática tudo que eu estava estudando. Conhecia aquela unidade assim de ponta a ponta. Coincidiu de, na mesma época em que acho que eu tinha no máximo um mês de Petrobras, eu receber uma ligação de um headhunter sobre uma vaga de especialista de segurança e meio ambiente. Eu esqueci de mencionar que quando eu tinha saído da minha primeira empresa de óleo e gás para ficar fora do mercado de trabalho por 2 anos para cuidar da minha filha, uma das coisas do pacote de demissão era 3 meses de uma consultoria de recolocação que eu poderia usar a qualquer momento. Eu não precisava usar naquele momento em que eu tinha me desligado da empresa. Então, quando foi em janeiro, quando eu decidi, quando minha filha voltou não, na verdade, quando ela entrou na escola e começou a ficar por um período maior, por 8 horas, eu resolvi iniciar essa consultoria para entender o que eu poderia melhorar, já que eu já estava com a intenção de voltar para o mercado. Eu lembro muito que eram maravilhosos os workshops dessa consultoria, tinha uma consultoria pessoal, né, uma consultoria personalizada para cada pessoa, e tinha esses workshops. Na consultoria personalizada era curioso, porque a especialista de RH, ela mesma me dizia, olha, de repente, se você não tem um preparo financeiro tão grande, pode ser que seja melhor você abrir o seu horizonte e não ficar tão fechado em óleo e gás. Mas, gente, aquele era o meu sonho. Eu escutava aquilo mais como um conselho de quem não conhece a indústria de óleo e gás como eu conhecia. Eu estava muito tranquila da parte financeira, de que eu conseguiria voltar enquanto eu ainda tivesse dinheiro. Então, eu botei um prazo de no máximo 6 meses, até o final do ano, né? Como isso era em janeiro, eu tinha posto um prazo de até o final do ano estar recolocada. Então, iria completar mais ou menos os meus 2 anos afastada. Então, eu estava tranquila que eu ia fazer tudo que eu sabia que era preciso fazer para retomar a minha carreira na indústria de óleo e gás. E aproveitei aquela consultoria e aqueles 3 meses da melhor forma possível. Melhorei meu currículo, melhorei meu LinkedIn, fiz alguns contatos, tinha um grupo de networking maravilhoso, aprendi muitas coisas sobre entrevista e na época tinha um dos workshops em que você tinha que definir mais ou menos o seu plano de carreira. Você dizia quem você era, em que empresas você já tinha trabalhado e quais eram as suas empresas foco, né, alvos, aquelas empresas que são do seu sonho. Eu lembro que uma delas era a ExxonMobil. Então eu já tinha feito essa reflexão de quais empresas eram minhas empresas alvo. Voltando lá para a parte em que eu já estava empregada na Petrobras como terceirizada e recebi uma chamada da headhunter, na ligação, uma das perguntas que ela me fez, além das outras perguntas técnicas, obviamente, foi se eu pudesse escolher qualquer uma das empresas operadoras de óleo e gás que tem no Brasil, qual seria a minha empresa dos sonhos? E eu respondi na mosca a ExxonMobil, porque para mim sempre vi a ExxonMobil como a maior e uma grandiosa empresa. Ela estava voltando a operar na indústria de óleo e gás no Brasil. Tem anos e anos de experiência e uma reputação muito boa. Eles são hoje eu posso dizer, nós somos realmente profissionais de muita excelência, não que os outros não sejam, mas acho que toda a história da ExxonMobil a gente aprendeu com os erros e hoje a gente consegue estar numa posição muito melhor de operação de uma empresa que está começando, que ainda tem muito a errar e muito a implementar. Então, na época, a ExxonMobil já era a minha empresa dos sonhos. E isso foi o que fez garantir a minha entrevista com quem é a minha chefe hoje. Eu fiz a entrevista, eu fui selecionada, a headhunter gostou muito do meu perfil e eu fui selecionada para fazer a entrevista com a minha gestora e o diretor de operações. Nessa época, meu inglês já estava muito melhor, porque como eu já tinha trabalhado na operação, participando de reuniões diárias, eu tinha muito mais fluência. Ainda não era a fluência que eu tenho hoje, porque é diferente você trabalhar numa empresa
que não tem a língua nativa ou a língua mãe, como o inglês como língua mãe, de você trabalhar numa empresa em que a língua mãe é o inglês. Que apesar do inglês unir todo mundo, ter a língua nativa como da empresa, o inglês, te traz muito mais fluência, porque de fato, aí tudo é feito em inglês. Tudo é falado em inglês. Sua comunicação desde a mais simples, um bate-papo no café, como tem muita gente dos Estados Unidos, muitos americanos, o bate-papo no café é em inglês. Então, uma conversa sobre o fim de semana é em inglês. Quando que na outra empresa não, era uma empresa europeia, tinha um outro idioma, como o idioma mãe, né, o idioma nativo daquela empresa. Então, eu fui muito preparada na questão do inglês para essa empresa. Já tinha as dicas todas da empresa de recrutamento, de recolocação de profissional na cabeça fresca. Então, já sabia explicar o meu histórico profissional, quais eram quem era eu, quais eram as minhas habilidades e fazer uma conversa no nível que quisessem. Mais uma vez, eu concorri para uma vaga que não foi a vaga que eu entrei. A vaga que eu entrei foi uma vaga criada especialmente para mim, que ainda não estava aberta, porque eles gostaram tanto do meu perfil e da minha história profissional, que eles resolveram não me dar aquela vaga, mas uma outra muito melhor. Então, eu digo que você ter um currículo bem preparado, um LinkedIn alinhado com o seu currículo, você saber se portar e responder bem as perguntas, interagir na entrevista, fazer um networking prévio bom, isso tudo são elementos que vão te garantir que você tenha a sua vaga, porque ainda que a sua vaga não exista, se você tem a oportunidade, por exemplo, de fazer um estágio, ou de fazer uma entrevista e aquela pessoa que está te entrevistando, você conseguir conquistar ela, a vaga surge. Ainda que não seja para aquela em que você está fazendo entrevista, as vagas surgem. Então, depende muito. Quando falam para mim que não existe oportunidade, eu tenho exemplos vivos na minha experiência de que se oportunidade não existe, você pode estimular que as oportunidades sejam criadas para que você seja absorvido. Você tem que mostrar o seu valor. Você tem que saber se apresentar e se vender muito bem para as empresas. Então, foi ali que eu iniciei a minha carreira na ExxonMobil. Eu hoje sou especialista em segurança e meio ambiente para as operações de Opal e Titã, que são de Campos e Santos, e também para Sergipe. Eu atuo no escritório, dando apoio ao pessoal na sonda, principalmente na questão dos assuntos regulatórios, tanto de segurança quanto de meio ambiente. Eu fui o ponto focal local, né, no Brasil, para todo o licenciamento de Opal e Titã, junto com toda a equipe. A gente fez um trabalho em equipe, obviamente, mas no Brasil eu fiquei focada nesse projeto de Opal e Titã. Então, tudo que a gente fazia a gente fez, né, muita revisão de texto, revisão do estudo ambiental inteiro. Eu conheço aquele estudo ambiental de ponta a ponta. Hoje em dia dou muito apoio na parte da operação, garantindo o atendimento às condicionantes da licença ambiental e também atuando no compliance das normas da ANP, tanto o SGSO, que é a norma 43, quanto do SGIP, que é a resolução, Hoje eu dou apoio às operações offshore, fazendo o compliance da parte de segurança e meio ambiente, garantindo atendimento às condicionantes da licença ambiental, implementando as ações necessárias para garantir o cumprimento das resoluções da ANP, que nem para materiais radioativos também. A gente tira muitas dúvidas da área de operação sobre a questão regulatória de segurança e meio ambiente. Fiz processo de licenciamento na Polícia Federal para uso de produtos químicos no poço, que são controlados pela Polícia Federal. Enfim, toda a questão regulatória que possa permear a área de segurança e meio ambiente, a gente é envolvido. Investigação de acidente, comunicação de acidente para a ANP. Essa é a nossa rotina e o nosso dia a dia no escritório, dando apoio às operações. Acompanho reuniões matinais, a gente está sempre em contato com a equipe de perfuração
para garantir que as nossas operações estão cumprindo e atendendo a todos os requisitos regulatórios de segurança e meio ambiente aqui da indústria de óleo e gás no Brasil. Bom, e fique ligado, porque se você quiser saber mais desse ambiente do petróleo, da indústria do petróleo, quais são as possibilidades para os profissionais de segurança e meio ambiente dentro dessa indústria, em breve nós teremos mais vídeos, mais informações para te ajudar a conquistar a tua tão sonhada vaga. Bom, então, em resumo, não sei se ficou claro para vocês, mas é o que eu sempre falo. É muito importante que você tenha um plano de ação para sua carreira, porque isso vai te dar direcionamento e sentido em todas as suas ações. Você tem que preparar o seu currículo, o seu LinkedIn de forma específica para a vaga em que você está almejando. Faça contatos que sejam interessantes, tenha conversas em que você consiga mostrar como você é profissionalmente, as suas habilidades, demonstrar o seu interesse em entrar para a indústria. Mais do que nunca, tenha as habilidades técnicas também, desenvolva as habilidades técnicas necessárias, as habilidades interpessoais, mais do que nunca. Você pode desenvolvê-las no seu dia a dia, você não precisa esperar uma oportunidade profissional para desenvolver elas. Teve agora um curso da Conquer de comunicação, de oratória, que foi super interessante. Eu estou fazendo ainda esse curso. Então, ele não é só para a parte profissional, é para a nossa vida mesmo. Então, saber se comunicar vai te ajudar a se vender melhor. São vários pontos que são necessários para que você consiga uma vaga no mundo do petróleo. E uma coisa que eu falo sempre, o mundo do petróleo não se resume ao ambiente, à instalação offshore. Você tem diversas outras atividades que dão suporte a essa operação. Então, se você o sonho é trabalhar embarcado, ótimo, você tem que lutar por isso. Mas eu quero te mostrar um caminho que pode ser que te ajude a conquistar esse sonho mais rápido. Fazendo esse caminho pelo onshore, que nem eu fiz, eu tô te mostrando como foi minha trajetória, é uma possibilidade. Veja, uma coisa que eu queria ressaltar, que eu não ressaltei, é de que eu não tenho formação até hoje ainda em segurança e meio ambiente. Então, se você tem gosto por essa área, se você tem interesse em trabalhar nessa área, busque informações, tente se conhecer os processos, o que é exigido tecnicamente, conheça as legislações, isso tudo vai te aproximar da sua vaga para o mundo do petróleo. Então é isso, obrigada por ter ficado até aqui e a gente se vê em breve. Um abraço!